querendo ficar fortão, então quanto mais carne eu comer melhor porque tem mais proteína. Será? Olá, meu nome é Fernando Massaoka e hoje a gente vai falar sobre as proteínas. Hoje em dia é muito comum a gente escutar, eu vou comer arroz e feijão e uma proteína, uma salada e uma proteína, um macarrão e uma proteína, e querendo dizer com proteína uma porção de carne. O problema de pensar assim é que a proteína faz parte da estrutura de qualquer ser vivo, seja ele um vegetal, um animal ou um fungo. E como quase tudo que a gente come vem de um ser vivo, ou seja, um vegetal, um animal ou um fungo, quase tudo que a gente come vai ter proteína. Ah, Fernando, mas quando a gente fala isso, a gente está se referindo à quantidade de proteína que é muito maior no bife do que lá nos vegetais ou nos fungos. Então, na verdade, muitos vegetais têm uma quantidade de proteína muito grande, como por exemplo os feijões. Tem o feijão azul, que em especial, que é aquele feijão que faz o anko, aquele doce de feijão que vai no meio do manju, um doce japonês, que tem uma quantidade de proteína quase igual a de um bife. Os feijões, as sojas, o grão de bico, lentilha, ervilha, todos eles têm uma quantidade muito grande de proteínas, então a questão da quantidade é a mesma. Então quando eu falo que um bife vai ter mais proteína do que a fonte vegetal, na verdade não. Ah, Fernando, mas a proteína da carne ela é melhor do que as proteínas vegetais. Será? Para falar disso, a gente precisa entender que a proteína que a gente usa no nosso corpo ela é endógena, ou seja, a gente que faz a nossa proteína, a gente não usa a proteína que a gente come. Como assim? Da mesma maneira que o carboidrato ele é formado de pequenas partes que são a glicose, a proteína também é formada de pequenas pecinhas que são os aminoácidos ou peptídeos. E é isso que a gente absorve para formar a nossa proteína. Para entender melhor, é como se eu estivesse brincando de Lego e eu fosse querer montar uma casa e eu vou emprestar esse Lego de um amigo. Tanto faz se ele montou um caminhão, um carro, um barco, um navio, o que eu vou usar na verdade não vai ser o barco, o navio, o caminhão que ele fez. Eu vou pegar aquele barco e vou desmembrar e usar as pecinhas para formar a minha casa. É isso que a gente faz no nosso corpo. O que eu preciso, na verdade, são das pecinhas. Então eu vou pegar o que ele fez, eu vou desmontar, pegar aquelas pecinhas e construir o meu brinquedo, a minha casa. É isso que a gente faz no nosso corpo. A gente desmonta a proteína que a gente ingere da dieta e monta a nossa própria proteína. Por essa razão, tanto faz se a proteína veio de uma vaca, de um porco, de um peixe, de um feijão, de um leite, de um ovo, porque a gente não vai usar a proteína do ovo, do leite ou da carne, a gente vai usar as peças que formam essas proteínas, que são os aminoácidos. Para ilustrar como a gente pode obter todos os aminoácidos que a gente precisa de uma fonte vegetal, a gente pode pegar uma questão de vestibular antiga da Unicamp que fala disso, da alimentação nossa do brasileiro, que é a combinação do arroz e do feijão, e como eles são complementares, ou seja, os aminoácidos que um tem o outro não tem e vice-versa, e um complementa o outro fornecendo para a gente todos os aminoácidos que a gente precisa para montar as nossas próprias proteínas. E para ficar forte, para construir músculo, é necessário que a gente tenha um excesso de proteínas? Na verdade não. Por quê? O nosso corpo ele possui um limite da capacidade de absorção das proteínas, ou seja, pessoas sedentárias ali 14 gramas, isso pode variar até 24, 25 gramas dependendo do exercício que a pessoa faz. Olha a importância do exercício de novo, pessoal. Ou seja, se a gente ingere mais proteínas do que a gente consegue absorver, essas proteínas em excesso elas vão causar um desequilíbrio chamado de disbiose na nossa microbiota, ou seja, as bactérias que a gente tem no intestino. E essa disbiose acaba produzindo produtos tóxicos como a amônia, a etanolamina, que são coisas que irritam e prejudicam a nossa saúde. Então a gente precisa da quantidade suficiente de proteínas, ou seja, se eu falto com proteínas, eu deixo o balanço nitrogenado negativo, eu vou prejudicar sim o meu reparo muscular, porém o excesso de proteínas, além de causar aquela desbiose, ele pode prejudicar a absorção de outros nutrientes que são necessários para o próprio reparo muscular. E tem como avaliar essa desbiose? Tem sim, tem um marcador que a gente usa que se chama INDICAN, que indica essa desbiose por excesso de proteínas. Mais ainda, o excesso de proteínas pode prejudicar o rim, porque quando ele vai filtrar o nosso sangue, ele acaba reabsorvendo 60% ali de proteínas e eliminando 30%. Então, quando eu tenho um excesso de proteínas, eu posso sobrecarregar o meu rim e isso causar danos a longo prazo. Qual que é a diferença então entre a proteína vegetal e a proteína animal? A proteína animal ela tende a ser mais completa, ou seja, ela tem mais variedade de aminoácidos que eu preciso. Então quando eu como um bife eu não preciso complementar com outras fontes proteicas. Ao passo que quando a gente come a proteína vegetal, é bom a gente misturar várias fontes porque o que falta em um a gente acaba complementando no outro, como foi no exemplo do arroz e feijão. Por outro lado, a proteína animal ela é polimérica, ou seja, ela tem muitos aminoácidos. A albumina, por exemplo, que é a proteína do ovo, ela tem quase 500 aminoácidos. Então até eu quebrar
quebrar todos eles para poder absorver, porque o nosso corpo absorve só até no máximo 3 aminoácidos por vez. Eu demoro muito tempo para conseguir fazer esse processo. Por isso que quando a gente vai lá no churrasco ou vai numa feijoada que tem bastante linguiça, bastante carne, a gente acaba fazendo o que depois? Nada, porque a gente quer só dormir e descansar, porque a energia gasta para quebrar essa proteína muito grande, para transformar ela em aminoácido, para a gente poder absorver, é muito grande. Já as proteínas vegetais, elas são oligoméricas, o que quer dizer poucas partes. Então, para eu quebrar é muito mais fácil. Então, se eu for lá numa feijoada vegana ou comer um prato de arroz e feijão ou um prato vegano, eu vou precisar de muito menos energia para aquela digestão, e por isso que eu consigo ficar mais disposto, mais ativo depois de comer um prato vegetariano ou vegano. Mais ainda, a proteína animal ela requer uma acidez muito grande do nosso estômago, um pH abaixo de 2. Então, se isso não for atingido, isso dificulta mais ainda o processo digestório da proteína animal. Então, pessoal, é completamente possível você atingir as suas necessidades básicas de proteína diária com uma dieta vegana, sem problema nenhum. Lembrando que não é só carne que tem proteína e que o excesso e nem a falta são bons. De novo, como a gente falou no vídeo dos carboidratos, a chave é o equilíbrio. Se você gostou do tema, se inscreva no canal, ative as notificações, porque toda semana a gente vai postar um vídeo longo explicando coisas sobre a saúde. De segunda a sexta a gente vai postar algum vídeo curto falando alguma curiosidade. Curta, compartilhe, é isso aí, pessoal. Até a próxima!